Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, né? Porque assim, tem muita coisa para falar do Chelsea mercado de transferências. Isso é um clube que não para, né? E aí o Matt Law resolveu falar, trazer algumas atualizações sobre o Joel Hattou e o Xavi Simons. São transferências que vêm andando lentamente, me parecem muito adiantadas, mas é aquele negócio, né? Enquanto não tá concluído não dá para cravar nada. E, então assim, talvez quando eu estiver gravando saia um erro e gol, seja para um para outro, mas até lá, tipo assim, a gente ainda tem que tratar essas negociações como ainda não concluídas. Mas ele fala que o Xavi Simons não é um impeditivo por Garnacho ser reforço do Chelsea. Essa é a matéria que o Matt Law solta. Óbvio que não é tipo assim, contratou o Xavi Simons e imediatamente vai atrás do Garnacho. Não é assim que funciona, até porque assim, se o Nkunku não for negociado, ele fica, e o Chelsea parece não ter problema em ficar com o Nkunku, ele teria tempo de jogo ainda, mas é aquele negócio, né? Se ele for negociado, e existe uma boa chance para isso, ainda é um jogador extremamente atrativo. Eu não acho que as pessoas esquecem o quão bom o Nkunku era lá no RB Leipzig, né? Então, é aquele negócio, né? Tipo, se ele for negociado, que realmente tende a acontecer, ele é muito mais fácil de vender do que um Zazie, do que um Jackson, entende? Aí o Chelsea abre espaço ali na ponta esquerda para colocar o Garnacho. A ideia que me parece, é a ideia, eu não sei se é desse jeito, pois me parece que é ponta direita, Palmer e Pedro Neto. Ponta esquerda, Gittens e Garnacho. 10, Estevão e Xavi Simons. E 9, João Pedro e Delap, né? E assim, eu acho que essa vira a formatação do ataque, até porque gastar quase 70 milhões de euros no Simons para ele ser o banco do Palmer é uma coisa inacreditável. Eu não acho que o Simons ia concordar com isso, né? Ele quer ser titular. E ele tem bola para ser titular e muito time bom aí no mundo. Então, eu acredito que isso vira a formatação do ataque. E o Gittens, por exemplo, ele não tem peito para falar, eu vou ser o titular, entende? Ele é o cara que vai ter que lutar pelo espaço dele. É a mesma coisa o Garnacho. Óbvio que, assim, pode ter necessidade de você colocar o Simons uma vez ali, entende? Tudo isso conforme a necessidade que fosse construindo durante a temporada. Mas a questão é, Xavi Simons não é um bloqueador para a chegada do Garnacho. E a gente chega aqui a um pouco do debate, né? O Chelsea deve vender ainda várias peças. Acho que Jackson e Nkunku devem ser negociados. Como eu disse, né? Eu não acho que o Jackson faça falta ao Chelsea. Já fiz um vídeo agora há pouco. E o Christopher Nkunku, por mais que eu goste muito dele, né? É aquele negócio, ele quer ser titular, quer aproveitar esse momento da carreira dele. Já deve estar chegando próximo dos 28 anos. Teoricamente, é o auge físico de um atleta. Não acho que o Nkunku esteja em seu auge físico, mas assim, é o momento que ele pode combinar o melhor da técnica dele com o melhor do físico e produzir o máximo de sua carreira. E ele, como titular de Bundesliga, já conseguiu ter temporadas produzindo mais de 10 gols e 10 assistências simultaneamente. Então, ele não quer ficar apenas sendo um banco. Por mais útil que ele possa ser o Chelsea, ele tem que pensar também na carreira dele. Ele quer ser convocado para a seleção francesa, ele quer ter tempo regular de jogo. Então, assim, o Christopher Nkunku é um jogador que não acho que ele vai se contentar em ser apenas um cara ali, jogando de ponta esquerda, jogando de 10, quando eventualmente surgir oportunidade. Acho até que ele teria tempo de jogo, mas acho que o Chelsea entende a necessidade de trazer outros jogadores. Mas eu vejo assim, o Garnacho é o nome correto para contratar, né? Eu não sinto necessidade de contratar mais um jogador. Eu acho que o Simons pode jogar na ponta esquerda, aí você pode colocar o Palmer, Estevão. Dá para gerenciar do jeito que tá, né? Porque eu entendo que o Chelsea quer ter um ataque de 8 a 9 jogadores para ter o máximo de profundidade possível. Vai jogar na Champions League, pode jogar em várias frentes na temporada. Então, eu até consigo compreender a ideia por trás, né? Mas é aquele negócio, é difícil você satisfazer todo mundo com tempo de jogo o tempo todo. E a questão que eu coloco mais ali nessa questão do Garnacho é: ele é um jogador muito jovem, de muito talento, e é nítido que esse vai ser sempre o alvo da diretoria do Chelsea enquanto essa filosofia for mantida, né, de potencial, de longo prazo, né? A gente vê que a diretoria do Chelsea é formada por gente que ou é um olheiro de qualidade, como é o caso do Paul Winston e do Lawrence Stewart. O Paul Winston é o cara que gosta do Garnacho, né? Ou é formado por gente que já trabalhou em base, como é o caso do Joe Shields, né? Então, assim, esses diretores de futebol do Chelsea, acho que até mais nomes ali, né? Mas a questão é, eles são gente que trabalha muito com esses jogadores e não é difícil entender a paixão que eles vão ter por certos atletas. E o Garnacho é um cara que com 19 anos ele foi fundamental para o Manchester United ganhar o título da FA Cup na temporada passada. Ele e o Kobe Mainoo, eles foram os pivôs daquela conquista. E assim, nitidamente há um talento dentro do Alejandro Garnacho, isso é inquestionável, assim, só que é o mais talentoso que existe desses pontos que estão surgindo pelo mundo aí. É um cara que só surge uma vez a cada 20 anos, etc, né?
Não acho, entende? Inclusive dos pontos que a gente vê lá no Manchester United, o Amad Diallo me chama muito mais atenção do que o Alejandro Garnacho, é muito mais jogador. Então, assim, o Garnacho ainda vai custar uma grana, deve custar entre 40 e 50 milhões de libras, isso não é pouca grana. E a questão é, a personalidade dele, né? Ele não é um cara que se satisfaz de ser banco. Então, assim, ele e o Gittens, assim, vai ter que gerenciar essa questão de quem se vai ser o titular. E se ele estiver jogando mal, aí o Maresca deveria colocar o Simmons no lugar dele também em ponto esquerdo, com surge oportunidade. Ele não parece o cara que vai gerenciar bem essa situação, porque a gente viu o que ele fez com o Amorim ali após a final da Europa League. Por mais que lá você possa até entender, porque o Mason Mount estava jogando muito mal e nada justificava a titularidade dele, né? A minha questão é, não acho que a questão era ser o Mason Mount jogando mal. Acho que qualquer jogador que estivesse ali, jogando bem ou não, ele iria questionar e criticar. Então, pra mim, assim, o Garnacho como jogador, ele tem muitos problemas a resolver. Ele é talentoso, ele tem talento pra finalizar, ele tem talento pra driblar, etc. Mas a tomada de decisão dele é muito porca. Então, assim, ele me lembra muito o Madueke, que ele é um cara cru demais e que demanda lapidação. É difícil lapidar sem tempo de jogo. E o Chelsea não pode ficar se dando a luxo de só lapidar. Tá na hora de ganhar, assim, também. E a verdade é que quando você quer ganhar, você tem que confiar nos caras que estão mais prontos para produzir, que já estão mais preparados. Então, assim, o Chelsea ele vai ter que fazer o trabalho de lapidar o Garnacho e a questão é um jogador que fora de gramado, né, os bastidores, não parece ser fácil de lidar, né? Eu acho que ele comprou muito hype criado em cima dele. O Garnacho chegou a ser avaliado em 150 milhões de euros quando surgiu no United jogando aquela bola, né? Aí o pessoal falava, ele é o melhor jovem, um dos melhores jovens jogadores do mundo. E a gente comparava ele com o Lamine, né? Mesmo sendo mais velho, né? Tipo, o nível de talento, que é um exagero danado, né? Mas a questão é, não vingou daquela forma. Ainda há tempo de vingar com um jogador de futebol, ele só tem 20 ou 21 anos de idade. Então, assim, eu acho assim, é uma aposta grande que eu acho que o Chelsea não tem necessidade de fazer agora, entende? E eu falo aqui, eu prefiro 1000 vezes um Nkunku, mais veterano, pra mim mais jogador atualmente, né? Do que um Garnacho que, a meu ver, pode ser fonte de problemas. Porque o Nkunku, por mais que ele queira mais tempo de jogo e tudo isso, ele não causou nenhum problema dentro do Chelsea interno, trabalhou, lutou pelo lugar dele, ficou em forma, esteve à disposição de jogo, e assim, jogou fora de posição, não reclamou, deu o melhor dele. Eu não acho que o Garnacho vai ter esse mesmo tipo de postura. E olha, o Nkunku é muito mais jogador que o Garnacho, já conquistou muito mais na carreira. Ele teria o direito a essa marra muito mais do que o argentino. Então, é ver o que vai acontecer, mas eu acho muito difícil o Chelsea não contratar o Garnacho pela quantidade de ligações e rumores que tem. Só se algum clube agir mais rápido, e aí tem um aspecto também, né? O Garnacho ele vai querer ir pra onde? Porque o Aston Villa tá interessado, mas vai querer o Aston Villa? O Newcastle pode estar interessado, mas vai querer o Newcastle? Talvez ele só aceite o Big Six e aí aquele negócio. Ele sabendo que o Chelsea está interessado nele e tem diretor que gosta lá, eu não duvido dele esperar pelo Chelsea também, não. Até porque ele não tá, acho que, tão preocupado em fazer o agrado do que é melhor pro United do que o Rubem Amorim vai querer mais. Então, vamos ver o que acontece aí nessa negociação, mas a notícia é essa. O Xavi Simons do Chelsea não bloqueia a contratação do Alejandro Garnacho. Mas a questão não é notícia para se comemorar, eu acho. Não vejo o Garnacho como um cara que vá ser tipo uma peça que o Chelsea necessite de contratar, entende? Mas é a postura da diretoria, a gente já viu isso antes. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.